Nós vamos falar um pouco sobre as variações linguísticas. O que são as variações linguísticas? Que a gente também pode chamar de formas de registro da língua. São as formas diferentes que a gente possui tanto para falar quanto para escrever. E não existe um certo e um errado exatamente. Então você pode falar de uma forma, o seu colega de outra, e ambos conseguirem se entender. Mas o que existe é uma adequação, é a gente tentar utilizar a língua mais adequada para cada situação. As variedades linguísticas são variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. O que quer dizer isso? Dependendo da sua condição social, às vezes você tem mais acesso a mais leituras, teatros, filmes, e você vai conhecer mais variedades linguísticas e vai entrar em contato também com a norma padrão, que é considerada por muitas pessoas a norma que não é a mais correta, mas é a norma que tem mais prestígio, que as pessoas gostam mais. Dependendo da região, a gente também tem uma variedade. No Nordeste existem vários sotaques, não somente um. E dentro do Brasil inteiro existem vários sotaques, também várias formas de falar que as pessoas aprendem de acordo com a sua região. Alguns fatores da variação linguística podem ser a idade. Pode perceber que o seu avô, sua avó, falam de uma forma diferente de você e de seus amigos. O gênero, também entre mulher e homem, existem diferenças no vocabulário mesmo, algumas palavras que uns usam mais e outros usam mais. Em grupos sociais, profissão, nível de escolaridade. Então, para algumas profissões, existem muitas palavras que são típicas da área deles, que só eles vão entender, e as pessoas que estão de fora vão ter algumas dúvidas. A mesma coisa sobre o nível de escolaridade. Vocês que estão estudando há mais tempo, vocês vão conseguir usar a norma padrão com mais propriedade. Então, isso quer dizer que você vai poder usar em situações em que elas são requeridas, mas se você está com alguém que não vai entender um vocabulário mais complicado, então você tem que procurar falar de um jeito mais simples para que essa pessoa lhe entenda. Como a sociedade é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais e etc., a língua apresenta muitas variações que refletem essas diferenças e constituem as variedades linguísticas, Tudo na vida da gente muda de acordo com essas condições. Ser homem, ser mulher, ser homossexual, ser rico, ser pobre, ser mais jovem, ser mais idoso, tudo muda. Então não poderia ser diferente com relação à língua, O que é essa chamada norma padrão? A língua está sempre em mudança, em renovação. Novas palavras surgem a todo momento e formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo. Para evitar que cada um use a língua à sua maneira, temos a norma padrão, que é uma referência, uma espécie de modelo de lei que normatiza o uso da língua falada ou escrita. Mas como assim? Imagine que o 8º ano resolve fazer uma língua só deles. Várias palavras que só eles vão entender o que significa. Aí tudo bem, eles vão conversar entre eles e só eles vão se entender. Mas quando eles forem conversar usando essas gírias com a turma do 6º ano, a turma do 6º não vai entender nada, A mesma coisa é esse exemplo. A norma padrão serve para que todo mundo consiga se entender. Por exemplo, um jornal que passa na televisão, ele tem que procurar falar na norma padrão. Por quê? Ele vai passar para todo o Brasil. Então, todo mundo tem que entender o que ele está falando. Se ele começar a usar muita gíria, se ele começar a usar palavras regionais, por exemplo, do Rio de Janeiro, de onde ele apresenta, a gente aqui não vai entender. Então, a norma padrão tem essa utilidade, que é muito importante, que é para gerar um entendimento entre todo o país que usa essa língua. As variedades urbanas de prestígio são o quê? As variedades do português que mais se aproximam da norma padrão são prestigiadas socialmente. Quer dizer, se você vai a uma entrevista de emprego, se você vai falar com alguém com quem você não tem muita intimidade, essa pessoa vai achar que você sabe melhor o português
só por você utilizar uma linguagem mais próxima da norma padrão. Essas são as variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Então, por isso, elas são mais reconhecidas, não é? Nós sabemos que tudo em nossa sociedade é valorizado quando é utilizado pelas pessoas que têm mais poder aquisitivo, que são mais ricas. Outras variedades faladas em lugares distantes dos grandes centros ou faladas por pessoas analfabetas ou de baixa escolaridade ou por pessoas de baixa renda são menos prestigiadas e, por isso, frequentemente, aqueles que as falam são vítimas de preconceito. É o que a gente chama de preconceito linguístico, porque uma pessoa estudou menos tempo, ou ela às vezes não sabe como falar uma palavra da forma que está escrita nos livros, nas gramáticas, as outras pessoas podem ter um preconceito linguístico com ela, que não é legal, não é correto. A gente precisa respeitar a forma que as pessoas aprenderam a falar. Todo mundo utiliza os seus estudos da melhor forma que pode, mas principalmente no nosso país, que tem muita desigualdade, nem todo mundo tem a oportunidade de estudar muito tempo, como vocês vão ter, se Deus quiser. E aí, nós não podemos ter um preconceito com elas, com essas pessoas. Do ponto de vista linguístico, não existe variedade linguística melhor ou mais correta que outra. Pessoas de baixa escolaridade, ou vindas do interior, ou vindas de regiões distantes dos grandes centros urbanos, podem ser ridicularizadas ou inferiorizadas por falarem uma variedade diferente daquelas prestigiadas socialmente. Você deve ficar atento para perceber qual variedade linguística é mais adequada à situação. Então, se você vai falar com uma pessoa que estudou menos do que você, não precisa usar palavras difíceis para ela não entender. Se você vê alguém ridicularizando, mangando mesmo, do jeito de falar de outra pessoa, vá lá e fale que isso não existe, que isso não é bonito, não é certo, que nós temos que respeitar a forma que as pessoas falam. Se você puder ensinar e a pessoa tiver vontade e quiser aprender, aí tudo bem. Mas se a pessoa estiver falando da forma dela, sem querer que ninguém vá corrigir o jeito que ela fala, então deixa essa pessoa ficar à vontade. Fatores da variação linguística. Essas são algumas diferenças de lugar ou região. As diferenças geográficas têm relação com variações da língua. Então, diferenças podem ser, por exemplo, no som, na pronúncia, pode ser no vocabulário. Esse pão, que a gente chama aqui de pão francês, pode ter vários nomes das diferentes regiões do Brasil. A gente chama de carequinha, cacetinho, carioquinha, pão aguado. Eu nunca vi ninguém chamando de pão aguado aqui no interior do Nordeste, viu? A gente chama mais de pão francês, né? Pão de sal, ou carcaça ou cacete em Portugal. Lembrando que Portugal, eles falam português, mas o português deles já acabou ficando muito diferente do nosso. Então tem palavras que vocês vão achar engraçado, que já são muito diferentes do que a gente fala. Vamos ver essa carteirinha. Hoje é o seu primeiro dia, já vou logo avisando, Georgina, nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Não precisa se preocupar comigo, patroa, eu só acordo às 9. Então, a funcionária tem um vocabulário mais informal, mais tranquilo. E ela já mostrou aí que ela não está nem preocupada com o horário da outra acordar, né? Que ela se acorda às 9, ela acorda bem mais tarde, então ninguém se preocupa com o café da manhã dela. Esse outro do outro lado, 529 mil alunos tiraram 0 na redação do Enem. E outro fala, não passei. Tem alguma coisa errada com esse passeio? Fatores da variação linguística. Outros fatores podem ser as diferenças históricas. Então, quando vocês chegarem a ler algum livro mais antigo, por exemplo, Machado de Assis, que vocês vão ler bastante, há palavras, há muitos termos que serão encontrados que vocês não veem mais, não usam mais,
Por quê? Porque eles ficaram o que a gente chama até de arcaísmo. Algumas palavras foram perdendo o uso com o tempo, outras foram mudando, se transformando em outras. Então, algumas vocês vão ter que, por exemplo, pesquisar no dicionário, porque não vão saber o que significa. Um exemplo está nesse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, do século XVI. De ponta a ponta é tudo praia, muito chã e muito formosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Não essa historinha que eles inventaram, para invadir o Brasil e fingir que queriam catequizar os índios, mas o caso é, na linguagem a gente percebe que toda a construção é diferente do que utilizamos hoje. Oralidade e escrita. Vejam bem, a gente parte de um princípio, ou partia-se de um princípio, que a linguagem falada era sempre mais espontânea e a linguagem escrita sempre mais planejada. Mas isso não acontece tanto hoje, não é porque a linguagem escrita pode ser por rede social, então nós vamos falar de uma forma mais à vontade, mais informal. E a linguagem oral também pode ser planejada. Por exemplo, se você for apresentar um seminário, você vai estudar muito tempo antes o que vai falar, vai se programar para o que você vai falar. Então não vai ser espontâneo, né? Mas no geral, na linguagem oral são comuns, por exemplo, as repetições, as quebras na sequência de ideias, problemas de concordância e o uso de expressões de apoio, por exemplo, né? Tá ligado? Que é para ver se a pessoa ainda está prestando atenção, né? Já a língua escrita é mais monitorada, pois temos condições de escolher as palavras, de corrigir o texto e melhorá-lo até transmitir exatamente o que desejamos. Mas com o uso da internet, como eu falei, essas fronteiras têm se enfraquecido, né? Algumas coisas têm mudado. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E veja como o menino responde: não é verdade. Hoje vocês não usam mais esse vocabulário, mas era assim que a gente escrevia na internet. Não, o é com o H, verdade. Formalidade e informalidade. Às vezes, mesmo sem perceber, falamos em determinadas situações de modo diferente do habitual. Quando falamos em público ou quando conversamos com pessoas mais instruídas do que nós ou com pessoas que ocupam cargo ou posição elevado, monitoramos mais o que dizemos, ou seja, a gente presta mais atenção no que está falando, dependendo da pessoa, se a gente não tem muita intimidade, se a gente vê que essa pessoa tem uma posição elevada. Então, evitamos gírias, expressões grosseiras e palavras ou expressões que demonstrem intimidade com o interlocutor. Então, se você vai conversar com o padre da igreja, você vai conversar com uma pessoa mais velha, por quem você tem respeito, você vai tomar muito mais cuidado com as palavras que usa. Assim, a língua apresenta maior grau de formalidade. Quando nós falamos com amigos, por exemplo, então a língua apresenta um menor grau de informalidade, porque você está mais à vontade com seus amigos, você não vai se preocupar com uma gíria, um palavrãozinho, alguma coisa assim. Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou queijo. Me dá essa goiabada, cretino. Aí já começaram a perder a formalidade. Passa o queijo, bundão. Depois do momento que eles começaram a brigar, perdeu-se a formalidade. Então, as gírias, aqui tem alguns exemplos de gírias, são um grupo de palavras. Determinados grupos de pessoas gostam de utilizar essas gírias em determinados meios, que também não faz parte da linguagem formal, é algo que você vai usar quando você está mais à vontade dentro desse grupo,
ou com seus amigos, com pessoas que vão entender. Amanhã eu vou passar a atividade para vocês fazerem. Hoje não se preocupem, mas amanhã eu vou passar a atividade sobre esse assunto que tem no livro de vocês.